canal comunitário de Sete Lagoas. Hoje nós vamos falar de futebol. O Campeonato Brasileiro já está caminhando para o seu final. Já temos um campeão, não matematicamente, mas, claro, ninguém tira esse Campeonato Cruzeiro. O Atlético se preparando para o Campeonato Mundial Interclubes e naquele afã de querer chegar, os atleticanos já estão falando no jogo contra o Bayern, que bom que o Schweinsteiger não vai jogar, mas antes do Bayern tem um jogo, né, a semifinal. Então, não significa que ninguém garante que o Atlético vai jogar contra o Bayern. Claro, todos nós queremos que chegue à final. Mas enfim, vamos falar também do futebol de Sete Lagoas, porque afinal de contas temos dois times profissionais, um na primeira divisão e outro na segunda divisão do Campeonato Mineiro de Profissionais. O Minas, nem sei como é que fala, Minas Boca, né? Minas Boca, que é o antigo Minas Futebol Brasil, agora Minas Boca, disputando a primeira divisão. Teve uma ascensão meteórica, em 2 campeonatos conseguiu a ascensão para a primeira divisão, partindo da terceira. E o Democrata que empacou na segunda divisão. Infelizmente, para a tristeza de muitos, no ano do centenário, o Democrata está num campeonato de segunda categoria. E vendo um período de turbulência, o presidente, o que seria presidente não é mais, mudou para o outro lado, enfim, vamos conversar sobre essas coisas aqui. E não por acaso eu estou de vermelho, porque o vermelho está na camisa dos dois times, então ninguém pode dizer que eu estou puxando para um lado ou outro, né? O vermelho é a cor predominante do Democrata, é uma das cores do Minas. Nós temos 3 convidados aqui, amantes do futebol, alguns com militância na imprensa, outros com militância fora das 4 linhas. Enfim, pessoas que gostam de futebol e gostam de conversar futebol. Começando aqui com o Cristiano Andrade, por profissão farmacêutico, mas um amante do futebol. Ele é colaborador do programa Tempo Esportivo, participa aqui nas terças-feiras e também do programa Resenha Esportiva na Rádio Cultura e eventualmente comentarista de futebol. Boa noite, Cristiano, obrigado por ter comparecido aqui. Boa noite, Rosalvo. Boa noite, amigos. É interessante o detalhe, tem muitos assuntos a gente tratar. Tem um detalhe que assim, não vou falar categoricamente, mas me parece que, falando aqui, o primeiro assunto que você citou aí, do Minas Futebol Brasil, eu acho que a Rede Globo não aceitou Minas Boca, esse nome, porque a gente sabe que Boca vem do jornal Boca do Povo, logicamente, né? E parece que tem um negócio... Teve uma restrição. Então, se não me engano, a gente tem que estar vendo falar de futebol, até que futebol é complicado, tem que saber as coisas. Eu acho que ele continua chamando Minas Futebol Brasil. E a Globo manda, né? Ela comprou os direitos de transmissão, então ela tem... Às vezes as pessoas discutem isso, gente, mas ela comprou, ela paga caro por isso, então ela tem direito de usar. Se você quiser colocar um jogo às 11 da noite, ela coloca. Sábado às 9 da manhã, ela coloca. Se interessar a grade ela coloca. E eu não sou contra isso, não. Pagou, tem direito. É interessante, a discussão é ampla, né? Sobre a questão de Rede Globo. Eu acho que a Rede Globo, por exemplo, hoje é a salvação do futebol. Lógico. Se não tivesse esse dinheiro. A gente reclamando, ele dá mais dinheiro pro Flamengo, pro Corinthians, é lógico. Dá mais dinheiro pra economia. Claro. Quem fala isso, que é um absurdo, dá mais dinheiro pro Flamengo que pro Atlético. Se ele estivesse lá no comando da coisa, ele ia fazer a mesma coisa. É lei de mercado. Então, esse último ano, a América Mineira esteve na primeira divisão brasileira, acho que ele ganhou 6 milhões de Globo, né, sem menosprezar a América, mas o custo de uma América não é perto do Atlético Cruzeiro. Então é isso. Wagner Barbosa já foi apresentador aqui na TV Sete Lagoas, um militante do esporte, colaborador do Democrata há muitos anos, depois trabalhou no Minas. E agora, por enquanto, só observando de longe. Boa noite, seja bem-vindo, Arley. Boa noite, obrigado, Rosalvo. Boa noite aos amigos aí convidados. Estamos aí, a gente esteve aí com o Minas, né, na terceira divisão, na caminhada vitoriosa, também no módulo 2, mais vitoriosa ainda, chegando na primeira, né, Rosalvo? E com essa mudança aí de presidência, a gente aproveitou também a questão de um intervalo de um campeonato para outro para dar uma descansada, né? Futebol é muito cansativo, eu fiquei no Democrata praticamente 12 anos, militando lá, ajudando, todo mundo sabe que eu sou democratense, né? Lá no Minas a gente foi para fazer um trabalho profissional, mas a gente não faz muita questão não, né? Se o paredão precisar, a gente vai pensar aí, mas futebol é muito cansativo. É bom você ficar em casa. Domingo mesmo que teve o jogo Cruzeiro e o Grêmio, alguns amigos me perguntaram: você não vai no Mineirão ver o jogo? Não, você tem contato na federação, você é um colaborador da federação, você tem facilidade para de repente você consegue. Eu também tenho a NCE, a carteirinha, mas eu não gosto de abusar dessa opção, né?
Mas não, vou ficar em casa tranquilo, que de casa é muito melhor, não tem emulação nenhuma. Melhor lugar para assistir futebol não é o sofá da casa da gente. Tem 20 câmeras à disposição. Claro, o estádio, a arquibancada tem o carro. É uma emoção diferente, né? É uma emoção diferente. Se você quiser assistir ao jogo, Marco Antônio Gomes, eu poderia dizer artista plástico, músico, professor, designer gráfico, uma série de coisas, mas está aqui porque é amante do futebol. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente. Só tocando no assunto aí da fala do Cristiano sobre a Rede Globo, eu estou aqui assustado, porque a Rede Globo compra, paga, tem direito de mudar o horário e tudo mais. Agora mudar o nome do time eu já estou achando demais. Mas ela tem direito. Tem direito? Ela tem direito. Sabe por quê? Ela não vai querer divulgar na grade dela o nome de uma empresa, de um órgão de imprensa, porque todo mundo sabe que Boca é o jornal Boca do Povo. Então ela tem direito. Ela compra os direitos. O campeonato pertence à Rede Globo. Então ela compra. Outro detalhe que eu observei, que logo na entrada aqui você disse que veio de vermelho já para representar o Minas Boca o Minas e Democrata. Mas eu estou achando que isso é por causa do Bayern de Munique, né, não? Bom, é claro que se Atlético e Bayern chegarem à final, porque quem garante que os dois vão chegar? Se chegarem, eu vou torcer pelo Atlético. Isso é claro. Muito bonita a camisa do Bayern, é um grande time, é um timaço, mas futebol, dizem que futebol não tem lógica, tem. Eu acho o seguinte, campeonato ganha o melhor, Copa nem sempre. Você sabe qual que é o que eu acho a respeito de lógica em esporte? Eu acho o seguinte, o esporte, quanto menos pessoas tiver, mais lógica tem. Por exemplo, tênis, é um contra o outro. O melhor vence sempre. No futebol, como são 11, pode ser que no dia um dá uma falha, o goleiro toma um frango, o cara vai dar um chute, igual aquele gol do Bosch, pegou de canela, a bola entrou. Então, no futebol, tem mais chances de acontecer zebra, porque eu acho que tem mais pessoas participando. Sim, mas no campeonato prevalece a lógica. No pontos corridos, sim. Copa não sei Copa se vocês concordam. O Stanislau Ponte Preta já falava, quem diz que futebol não tem lógica, ou não entende futebol, não sabe o que é lógica. Exato, mas eu sempre falei isso. Nós já vimos, por exemplo, campeão do Campeonato Paulista, Inter de Limeira. Sim. Isso é uma coisa que acontece de vez em quando. Novo Horizontino. Vamos ver um dia, talvez, um time africano ser campeão do mundo. Pode ser, mas hoje em dia mas aí é Brasil, Argentina, Itália, França e Espanha. É verdade. Siderúrgica, foi campeão mineiro. Duas vezes. Dinheiro corria lá também. Claro. Então, eu sempre penso o seguinte, campeonato tem lógica sim. Vence o melhor. Cruzeiro está provando isso. Melhor time desde a primeira rodada. Começou o campeonato e 5-0 no Goiás. Goiás está lá em quinto lugar. E vai terminar o campeonato assim, olhando os outros de longe. Agora, Copa é diferente. Por quê? Um dia o cara tá mal, toma um frango, o time dele perde, está eliminado. Principalmente porque é um jogo só. Exato. Né? Se fosse 3 jogos ou 2. Tá interessante, você pega, por exemplo, tá pintando aí campeonato Copa do Brasil, o Flamengo. Apesar que vai ser um jogo difícil. Flamengo é Paranaense. Mas assim, o Flamengo ali de campeonato brasileiro, que é ponto corrido, tá fraco. Tá mal. Mas Copa virou mata-mata. Aí o jogador cresce.